As notícias não cansam de tentar nos dizer que os carros elétricos não são bem-sucedidos, e que quem comprou teria se arrependido. Mas será que isso é mesmo verdade? Que tal ouvir uma pesquisa com quem realmente usa um carro elétrico? Olá pessoal, bem-vindos ao Jabuti Elétrico. Aqui falamos sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. Quem acompanha na imprensa as notícias sobre os carros elétricos fica com a impressão de que eles são uma moda passageira, e quem comprou um deles estaria interessado em voltar para os carros a combustão. Mas o que será que realmente acham os motoristas de carros elétricos? A GEVA é a Aliança Global das Associações de Proprietários de Carros Elétricos. Ela engloba 64 associações de 38 países, que ao todo representam mais de 336 mil pessoas. Em 2024, a Aliança Global fez uma pesquisa com 23 mil destas pessoas, originárias de 18 países, inclusive o Brasil. As respostas foram ponderadas pelo número de carros elétricos em cada país. As três principais questões que a pesquisa procurou responder eram: as razões que levaram os motoristas a escolher um carro elétrico. O segundo ponto eram as vantagens e dificuldades. E finalmente, a pergunta que resume tudo: será que estes motoristas teriam interesse em voltar a um carro movido a combustão? Em relação a esta questão, as pessoas que responderam à pesquisa podiam escolher dois motivos. As questões ambientais pontuaram alto na pesquisa. 40% decidiram por um carro elétrico porque eles são melhores para as questões climáticas, e 32% falaram de questões de ruídos ou de poluição local. Mas a razão mais citada, com 45% das respostas, foi o custo mais baixo de utilização de um carro elétrico. Surpreendentemente, questões como os incentivos dos governos ou os descontos na compra foram muito menos citadas. Ainda neste tópico, 90% das pessoas consideram que as questões climáticas são um grande problema. Quando olhamos as respostas sobre as desvantagens e dificuldades em dirigir um carro elétrico, vemos um cenário muito mais positivo do que dizem as notícias. Era possível apontar até 3 problemas. E 40% dos participantes da pesquisa disseram que não havia nenhuma desvantagem em ter um carro elétrico. Porém, os maiores problemas estão relacionados a questões de carregamento, como cobertura, tempo de carregamento e problemas de funcionamento dos carregadores. Indo mais a fundo nestes problemas de carregamento, vemos que países como o Brasil e a Índia, em que o aumento nas vendas de carros elétricos começou mais tarde, acham mais necessário o planejamento antes de uma viagem do que países da Europa. A mesma diferença aparece também em Range Anxiety, que é a ansiedade que pode aparecer se o motorista não está seguro onde poderá carregar seu carro. A pesquisa também mostrou outro ponto interessante. Apesar das questões sobre a infraestrutura, que afeta principalmente as viagens mais longas, 72% dos carregamentos são feitos em casa. Mas todas estas perguntas, no fundo, resultam em apenas uma questão-chave. Será que os motoristas de carros elétricos considerariam voltar a dirigir um carro a combustão? Estariam arrependidos? E a resposta é um claríssimo não. Apenas 1% das pessoas que responderam à pesquisa voltariam para um carro a combustão. 4% escolheriam um híbrido plug-in, mas a enorme maioria, 92%, substituiriam seu carro elétrico por um outro carro elétrico. E o índice de satisfação é ainda mais alto. 97% estão satisfeitos em dirigir um carro elétrico. Isso nos leva a uma pergunta: será que as opiniões negativas sobre os carros elétricos que nós vemos na imprensa são feitas por quem conhece e usa a tecnologia no dia a dia? E então é isso. O link para os resultados da pesquisa está nas observações deste vídeo. A conclusão é de que esta tecnologia já é uma realidade, e a evolução do mercado brasileiro, principalmente a infraestrutura de carregamento nas estradas,
vai fazendo com que a decisão de mudar para um elétrico seja cada vez mais fácil. O importante é você considerar a sua realidade específica antes de decidir. Deixe um like se gostou deste vídeo e não deixe de nos visitar. Tem novidade toda semana.